Aleluia. Amados irmãos, vamos abrir as nossas revistas. No geral, me desculpe, mas mudou aqui nosso esquema. Nossa lição de hoje, lição número 10, já estamos terminando o trimestre. Mais 3 lições, terminamos o trimestre. Mais 3 meses, terminamos o ano. Não é? Lição número 10, a alegria do salvo em Cristo. O nosso textual nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. A nossa verdade prática nos ensina que, em tempos trabalhosos e difíceis, somente a alegria do Senhor pode apaziguar a nossa alma. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1 ao 7, que nos diz que a gente vai fazer uma leitura responsiva. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, filhos do Senhor, amados. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Último versículo, todos nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Podemos sentar, queridos irmãos. Irmão Isaac, eu queria pedir um favor ao irmão. Por gentileza, o irmão poderia tomar uma folha de papel e anotar a entrega desses produtos da nossa gincana que estão ali, até que Moisés chegue? Por gentileza? Faça esse favor para mim, amado. E anote as taxas, tá, querido? Tem que anotar o produto, a quantidade e a classe que está oferecendo o produto. Queridos irmãos, estamos chegando já no final do trimestre e já temos a lição do novo trimestre que começa, né? Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa. São estudos dos livros Sapiensais, Provérbios e Eclesiastes. As lições estão boas, excelentes. São do pastor José Gonçalves, né? Um dos novos valores revelados aí da Assembleia de Deus. E também, queridos, antes de entrar na lição, quero falar da nossa campanha de alimentos para a cesta básica de Natal da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, os produtos que eram para serem entregues foram sal, 1 quilo de sal e fubá. A gente espera, você não pode trazer. Eu pedi agora ao irmão Isaac que anote, porque o nosso irmão Moisés ainda não chegou, não sabemos porquê, nós não sabemos que está com dificuldade, né? Na sua família, por causa do seu pai. Mas os irmãos que não trouxeram podem entregar naquela mesa, o irmão Isaac vai estar ali fazendo as anotações. Nós já pedimos óleo de soja, massa de tomate, sal e fubá. Mas está aberto, nós precisamos completar as cestas. Então os irmãos têm liberdade ainda nos próximos domingos trazerem o que falta para completar a nossa cesta. E o produto para o próximo domingo, nós estamos pedindo para a nossa cesta 2 quilos de arroz. A nossa campanha da Escola Bíblica Dominical. Você que não é matriculado tem uma classe, nós convidamos para que você se matricule. Mas ainda se você não se matricular, você pode também contribuir com essa nossa gincana, que é para o Natal dos nossos irmãos menos afortunados. Ok? Estamos terminando o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje a gente vai falar
A lição de hoje fala de alegria, que na verdade é o tema da carta. Nós já falamos aqui algumas vezes que esta carta de Paulo aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. Ela tem vários epítetos, né? Mas o mais comum é justamente este, a carta da alegria. Que a palavra alegria, quer em formas nominais, quer em formas verbais, ela aparece nessa carta cerca de 14 vezes. Por isso ela é chamada a carta da alegria. Mas está um falatório tão grande, né? Misericórdia. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aqui é um lugar de referência, né? E quem está pregando, quem está falando, não está pregando, não está falando sozinho. Ele depende da oração dos irmãos, depende da oração da igreja. Isso aqui é algo que é feito em conjunto, né? Aqui se chama casa de oração. E a casa de oração por quê? Porque aqui é o lugar onde a gente fala com Deus. Por isso é chamada casa de oração. Porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. E oração é falar com Deus. Nós estamos aqui para falar com Deus e para ouvir Deus falar para nós. Se é que nós cremos que Deus ainda fala. Essa lição, queridos, ela é importante, porque fala de alegria na vida do crente. E é interessante que quando Paulo está escrevendo esta carta, ele está com um soldado romano acorrentado ao seu braço direito. Que a guarda que Paulo estava submetido, nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ele estava cumprindo, ele estava preso domiciliarmente. Ele estava na sua casa, uma casa que ele alugou, estava preso lá, acompanhado pela guarda pretoriana. Mas não é que significa que os guardas ficavam lá olhando para Paulo, não. Paulo ele estava amarrado, ele estava preso. Havia uma corrente que prendia o braço direito de Paulo a um soldado da guarda pretoriana. 24 horas por dia. Literalmente, Paulo comia, bebia, dormia com um guarda ao seu lado. E é este homem que está preso, com um guarda pretoriano a tiracolo, podemos assim dizer, já esperando a sua sentença de morte, que ele vai escrever a Timóteo, deste mesmo lugar, dizendo para Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora me aguarda a coroa, que o Senhor, o justo juiz, há de dar, não só a mim, mas a todos quantos amam e aguardam a sua vida. Paulo está contando os seus dias. Ele sabia que ia ser condenado à morte. Ele está contando os seus dias, um soldado da guarda pretoriana ao seu lado. Mas ainda assim, ele consegue falar de alegria. Ainda assim, há alegria no seu coração. E é sobre essa alegria, queridos irmãos, que nós queremos falar um pouquinho nesta manhã. É sobre esta alegria que a palavra de Deus nos informa, nos instrui, nos ensina nesta manhã. Uma alegria que não olha para as circunstâncias, uma alegria que não olha para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas uma alegria que se firma no Senhor Jesus Cristo, uma alegria que se firma nas promessas do Senhor, que diz a palavra de Deus, diz o salmista, que a nossa esperança é a nossa alegria, a esperança dos justos é a sua alegria, e nós firmamos a nossa esperança nessas promessas, e essas promessas, elas são a razão da nossa alegria. Deixe sua Bíblia aberta, querido irmão, na carta de Paulo aos Filipenses. Se você está com a revista, deixe aberto aí, mas eu prefiro usar o texto da edição revista e atualizada. Eu deixarei aberto aqui também, para a gente pensar um pouquinho. A palavra alegria, nas suas formas verbais, como eu já disse, ela aparece nesta carta cerca de 14 vezes. E Paulo está falando para nós, né, nos exortando a alegria e a firmeza na fé, porque são duas coisas que andam juntos, a alegria e firmeza na fé. O crente triste,
O crente que vive acabunhado, cabisbaixo, dificilmente ele consegue manter a sua firmeza na fé. E o crente que é oscilante, que é fraco na fé, que um dia está nos píncaros das alturas e outro dia está nos vales mais profundos, este também não consegue manter a alegria, porque ele vive oscilando, ele vive ora frio, ora quente, ora frio, ora quente, quando muito morno. Mas Paulo nos exorta nesta manhã, neste texto, a alegria e a firmeza na fé, porque o crente firme, ele é um crente alegre, e o crente alegre é um crente firme. São duas coisas que não se separam na vida do crente, na vida do cristão: a alegria e a firmeza. E nós somos exortados por Paulo, logo no início desta carta, deste capítulo, no versículo 1, né? Para que nós sejamos firmes no Senhor, sejamos firmes nas promessas do Senhor. Isso não significa, e a gente entende isso muito bem pela leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, que a igreja ela tem inimigos externos, ela tem inimigos internos. Nós estudamos isso. Na semana anterior nós estudamos sobre os inimigos da cruz de Cristo. E apesar de a igreja ter inimigos externos e inimigos internos, Paulo diz: não importa, precisamos ser firmes, precisamos manter a nossa alegria no Senhor. E o exemplo dos inimigos internos que nós encontramos neste texto, nesta carta, na lição de hoje, é uma desavença que havia entre duas irmãs, Evódia e Síntique. A nossa irmã Boa Sorte e a nossa irmã Doce Fragrância. A palavra Evódia significa isso, doce fragrância, e a palavra Síntique significa boa sorte. E as nossas irmãs Doce Fragrância e Boa Sorte, elas tinham um desentendimento na igreja. O texto não diz qual desentendimento era este, mas havia um desentendimento dentro da igreja entre duas mulheres de Deus. Paulo diz no versículo 3, e peço também igual a Evódia, igual a Síntique, que sintam o mesmo, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. São duas mulheres de valor, mas não se sabe por que o texto não nos aponta. Havia uma desavença entre elas. E desavença é motivo de tristeza. E desavença, ela acontece quando não há firmeza na fé. Desavença acontece quando não há concórdia. Paulo está chamando essas duas mulheres para que elas pensem concordemente, para que elas tenham o mesmo sentimento, para que haja verdadeira firmeza na fé, para que haja alegria no corpo da igreja. Há necessidade de que nós pensemos concordemente, que nós pensemos a mesma coisa. Não adianta um puxar para o lado e o outro puxar para o outro. A igreja assim não subsiste. E no texto, no decorrer do texto, a gente vai ver que uma das consequências da alegria que Deus traz para nós em Cristo Jesus é a paz. A igreja que é alegre, o crente que vive em alegria, ele é um crente que tem paz. Sabe por quê, queridos irmãos? Ninguém pode estar em paz com Deus em desavença e em desavenças com seu irmão. Se alguém diz que está em paz com Deus e vive em desavença com seu irmão, eu vou dizer para este irmão: você está mentindo. Quando muito, você está se auto-enganando. Porque ninguém pode viver em paz com Deus se vive em desavença com seu irmão. Não é à toa que Jesus foi crucificado. Deus, no seu plano salvífico eterno, ele poderia ter estabelecido um outro instrumento de morte para Jesus. Jesus poderia ter sido decapitado, queimado, apedrejado, mas na sua onisciência, na sua onissabedoria, Deus providenciou a cruz. Porque a cruz tem duas hastes. Uma haste vertical, que aponta para o céu, que fala do nosso relacionamento com Deus, isso nós já falamos aqui algumas vezes, e uma haste horizontal, que fala dos relacionamentos entre os irmãos. Sabe por quê, queridos? O pecado, na sua essência, ele é quebra de relacionamento. Na sua essência, o pecado é quebra do nosso relacionamento com Deus. Lembra lá do Gênesis, quando Deus criou o ser humano? A Bíblia nos assevera que Deus, na viração do dia, lá pela tardinha, ele sempre vinha falar com o homem. Havia um relacionamento íntimo entre a criatura e o seu Criador. O seu Criador tinha prazer
assim como a criatura tinha prazer no seu Criador, havia esta comunhão. Mas o pecado entrou e rompeu este relacionamento. E esse relacionamento não foi rompido só na sua dimensão horizontal, na sua dimensão vertical, não. Este relacionamento foi rompido na sua dimensão horizontal. Adão, ao ser arguído por Deus, quando Deus chega lá no jardim e não encontra Adão, ele faz uma pergunta, na verdade uma pergunta, no certo sentido, retórica. Agora ele obteve a resposta de Adão: Adão, Adão, onde tu estás? Não é que Deus não soubesse onde Adão estava, porque Deus sabe todas as coisas, os seus olhos todos veem, ele é onisciente, mas Deus estava arguindo de Adão para que Adão lhe desse uma resposta. E a resposta que Adão dá a Deus demonstra que o relacionamento estava partido. Ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. A essência do pecado é esse rompimento de relação. Aquele relacionamento que era prazeroso para o nosso primeiro pai, ele torna-se um relacionamento de medo. Ao invés de amar a Deus, Adão ele começa a ter medo de Deus. Isso é relacionamento rompido. Mas não só nessa verticalidade. E quando Deus cobra de Adão a sua atitude, o seu pecado, Adão, ao invés de assumir a responsabilidade, ele transfere a responsabilidade para a mulher. A mulher que tu me deste, me deu o fruto, e eu comi. Olha, o homem que foi feito para cuidar da mulher, aquele relacionamento de cuidado mútuo, de reciprocidade, nas palavras de Adão se mostra que esse relacionamento horizontal também estava rompido, porque ao invés de proteger o seu semelhante, Adão, ele acusa o seu semelhante. A culpa é da mulher que tu me deste. Não pode haver relacionamento vertical com Deus se nós não consertarmos a nossa horizontalidade. Não adianta eu orar, eu já falei aqui algumas vezes que Deus não deixa de ouvir orações, mas eu me enganei. A Bíblia diz que tem orações que Deus não ouve. Ele não ouve mesmo. Não é sem causa que o Senhor diz: olha, quando você for levar a sua oferta ao altar, e você se lembrar que tem alguma coisa com o irmão, contra o irmão, deixa lá a sua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois você volta e oferece a tua oferta. E a oferta não é dinheiro, não. A oferta que está falando eram as ofertas pelo pecado. Você ia levar o animal lá para ser morto pelo seu pecado. E Jesus está dizendo: não adianta nada a morte pelo pecado, derramamento de sangue pelo pecado, se você não está reconciliado com seu irmão. Trazendo isso para o sacrifício de Cristo. É duro dizer isso, mas o sacrifício de Jesus não tem absolutamente efeito nenhum na nossa vida se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão. Continuamos nos nossos pecados se não nos reconciliamos com o nosso irmão. Para que haja reconciliação com Deus, há necessidade de haver reconciliação primeiro com o nosso irmão. Porque ninguém pode estar em paz com Deus em desavença com o seu irmão, em desavença com o seu próximo. Pecado ergue muros, queridos irmãos. E é isso que Isaías diz, Deus diz por Isaías: porque os seus pecados eles fazem uma barreira, o muro entre mim e o povo. E a desavença é isso, queridos, é um muro. Nós construímos muros onde deveríamos construir pontes. Nós construímos abismos onde deveríamos construir passagens de nível. A desavença na igreja é isso, é a construção de muros, é separação, e separação é pecado, queridos irmãos. Precisamos urgentemente nos reconciliarmos, antes de nos reconciliarmos com Deus, nos reconciliarmos com os irmãos. Reconciliar-me com a minha esposa, reconciliar-me com o meu esposo, reconciliar-me com o meu filho. Quantas vezes nós ofendemos os nossos filhos e achamos que podemos ofendê-los porque somos pais e mães? Não, os nossos filhos são seres humanos dignos de respeito. Jesus morreu por eles também. E muitas vezes nós nos afastamos mais de
Ninguém pode estar em paz com Deus se estiver em desavença com seu irmão. Qual foi a última palavra doce, amável que você disse para sua esposa? Qual foi a última palavra doce? Ou quando foi que você disse a última palavra doce para sua esposa, para o seu esposo? Quando foi a última vez que você chamou o seu filho e disse: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, eu tenho orgulho de você? Ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com seu irmão. Nosso filho é nosso irmão. Deus não tem netos. A gente costuma dizer isso: Deus não tem netos. O presbítero Luiz Aécio tem netos e se orgulha muito deles. Eu já conversei com ele algumas vezes. Mas Deus não tem netos. A perspectiva de Deus, os nossos filhos são nossos irmãos. E se nós não nos reconciliarmos com os nossos filhos enquanto nossos irmãos, é mentira, é engano, é engodo, é autoilusão dizer que estamos em paz com Deus, porque não estamos. Na melhor das hipóteses, estamos enganando a nós mesmos, mas nós não podemos enganar aquele cujos olhos são como chama de fogo e tudo vê. Mas nós estamos falando de alegria, queridos irmãos. Mas para que haja alegria, há necessidade de haver essa reconciliação. Não é à toa que Paulo chama essas duas irmãs e diz: rogo a Evódia e rogo assim de que tenham o mesmo pensamento, que tenham o mesmo sentimento. Ou no texto grego, que pensem concordemente, ou seja, que pensem com um único coração. Pensar com um único coração. E a nossa carta continua, queridos irmãos, no versículo seguinte: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Paulo está chamando a nossa responsabilidade. A Bíblia diz que a Bíblia fala especificamente do ministério, que nós temos o ministério da reconciliação, mas o ministério da reconciliação não é para o ministério apenas. O ministério da reconciliação é para a igreja de Cristo. Nós nos colocamos como sacerdote diante do mundo para que Deus possa se reconciliar com o homem pecador, com o mundo perdido. E também na igreja, cada um de nós exerce o ministério da reconciliação. Ao invés de pôr lenha na fogueira, ao invés de jogar gasolina no fogo, nós somos aqueles que apaziguamos, aqueles que reconciliamos, aqueles que ajudamos a trazer paz para o corpo da igreja, aqueles que ajudamos a trazer conciliação, trazer concórdia para o corpo da igreja. Porque é muito fácil nós tocarmos lenha no fogo, colocarmos lenha na fogueira, mas é difícil, queridos irmãos, a gente ser conciliador, apaziguar. Bem-aventurados pacificadores, mas é difícil nós sermos pacificadores, porque nós somos maliciosos, o nosso coração é malicioso, e ninguém se engane não. Um dia desse eu escutei a Luciene dizer para Bia, minha filha: Bia, ouve o que você diz no seu coração. E eu disse para Bia: Bia, não ouça o que diz no seu coração. Nosso coração é enganoso. Se há alguma coisa que não merece credibilidade em nós, é o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E não só enganoso, a Bíblia diz que ele é mais enganoso de todas as coisas. E nós somos chamados, queridos irmãos, para sermos conciliadores. Nosso coração é perverso. Nós temos prazer em falar mal das pessoas. Nós sentimos prazer, quando a gente está falando mal de uma pessoa, atacando a honra de uma pessoa, ou concordando com que se ataque a honra de uma pessoa. Nós nos sentimos superiores àquela pessoa. Nós nos sentimos melhores. Mas, amados irmãos, nós não podemos fazer assim. Nós não podemos nos sentir melhores com a derrota do nosso irmão. Nós precisamos ser conciliadores. Se chegar alguém para falar, chegar perto de você e falar do irmão, de irmão, olhe por ele. Eu não quero ter bênção para contar, conte a bênção. Mas se é algo que não fala de bênção, que não fala da vitória do irmão, vai orar por ele. Vai orar pelo irmão Elias. Vai orar pela família dele. É assim que se faz, queridos. Porque nós somos chamados, como diz Paulo aqui, para ajudar as pessoas que estão em dificuldade, as pessoas que não estão se dando bem na igreja. Isso significa não tomar partido.
Eu não vou tomar partido de Evódia e nem vou tomar partido de Síntico. Eu não vou tomar partido do pastor A, do pastor B, que a igreja não tem partido. Se a igreja tivesse partido, seria o partido único, é o partido de Jesus. E só Ele morreu por nós naquele do Calvário. Ele é o Senhor. E a gente precisa dizer isso todos os dias da nossa vida, ao levantar, ao caminhar. Jesus Cristo é o Senhor, porque haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente começa saindo aqui, queridos irmãos, porque se nós não fizermos isso aqui de livre coração aberto, um dia nós faremos diante de um Jesus que não está chamando mais para a salvação, mas estará chamando para o julgamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos ajudar. Nós exercemos um ministério de reconciliação. Nós não estamos de alegria, queridos, mas para que haja alegria, estas coisas são necessárias. E Paulo continua: que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores. As mulheres que estavam aqui eram crentes, eram mulheres valorosas, dirigentes do círculo de oração. Não sei se tinha, mas lá em Filipos tinha. Eles se reuniam lá na beira do rio, na margem do rio, para orar. Estavam lá com Lídia, orando, estavam lá orando. E essas mulheres também estiveram lá. E Paulo está dizendo lá aos seus obreiros: ajudem essas duas mulheres, para que elas possam se reconciliar e haja paz e haja alegria na igreja. E com os outros cooperadores, cujos nomes estão aonde? No livro da vida. Só a paz e só a alegria no coração daquele que tem o nome escrito no livro da vida. Seu nome está escrito lá, querido irmão. Na antiguidade, não só na antiguidade, hoje a gente faz isso ainda. O governo, as cidades tinham lá um livro e anotava o nome de cada pessoa que nascia. E Paulo está falando aqui uma cidade que é uma cidade de gente orgulhosa. Filipos era uma cidade de gente orgulhosa. Lá no meio da Macedônia era uma cidade de gente orgulhosa porque era uma cidade romana. Eles conseguiram de Roma, do Império, este título. É uma cidade imperial. Então todo mundo que nascia em Roma, ou melhor dizendo, todo mundo que nascia em Filipos era cidadão romano. Eles praticavam os costumes romanos, né? Eles viviam sob a legislação romana, praticavam os costumes romanos, a religião romana, e eles se orgulhavam por isso. Em certo sentido, era bom ser cidadão de Roma. Vocês lembram Paulo, quando foi preso em Jerusalém? Ele invocou a sua cidadania romana, não só em Jerusalém, aqui mesmo em Filipos, quando ele foi preso, ele passou a noite lá no cárcere, estava lá no cárcere, ele e Silas cantando, aconteceu aquele milagre, as cadeias se romperam, e o carcereiro comovido levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou deles, né? E de manhã vem a ordem do governador: manda esses homens embora. Mas não é assim que se faz. Paulo invoca a sua cidadania romana. Não é assim que se faz. Eu nunca vi um lugar do império vocês espancarem o cidadão romano e depois mandar embora. Que havia privilégio em ser um cidadão romano. Mas Paulo está dizendo o seguinte: o maior privilégio não é ser cidadão romano. Eu estava conversando na sexta-feira com um rapaz que trabalha comigo, a meu chefe. Ele quer cidadania portuguesa. Teve uma época que houve uma febre, né? As pessoas descendentes de italianos, espanhóis, portugueses adquirirem a nacionalidade europeia. Vai ter um passaporte do Mercosul, passaporte da comunidade europeia, né? Da zona do euro. Porque com aquele passaporte você pode circular por toda a Europa. E as pessoas correndo atrás. Mas, queridos irmãos, nós devemos correr atrás sim, mas não é ter um passaporte sim que vai ficar aqui não. Pode ser um passaporte vermelho americano, né? Assinado pelo próprio Barack Obama. Esse passaporte para nós não serve de nada, queridos irmãos. Paulo está dizendo aqui, ó, se há motivo para nós nos alegrarmos, é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Não é porque eu sou cidadão romano, não é porque eu tenho meu nome registrado lá nos anais do Império Romano, não. A nossa alegria, ela existe, né? Porque o nosso nome está escrito no céu. Lá no céu, voltando
voltando para Evote, aí para Síndica, lá no céu, mas não. Lá todos somos iguais, todos somos cidadãos. Mas é interessante a gente pensar nisso, queridos irmãos. A gente lê, por exemplo, lá em Lucas 10, versículo 17 ao versículo 20, Jesus, ele mão de 70, de 2 em 2, ele comissionou 70 discípulos, para que de 2 em 2 fossem a casa perdida de Israel, para pregar o Evangelho, e quando eles voltam maravilhados. Senhor, em teu nome até os espíritos se lhes submetem. Jesus olha para ele, legal, né? Eu dei autoridade a vocês. Jesus disse, eu dei autoridade a vocês, até para submeter os espíritos. Mas Jesus disse para eles, olha, mas não se alegrem por isso não. Não se alegrem por isso não. Alegrem-se, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Este é o motivo da alegria do crente, queridos, porque o nosso nome está escrito no céu. É bom ser cheio do Espírito Santo, é ótimo. É dever nosso sermos cheios do Espírito Santo. É bom nós orarmos e o Senhor responder. É bom nós orarmos e o Senhor derramar o seu Espírito e a gente vê a igreja sendo batizada pelo Espírito Santo, o cego vendo, o coxo andando, o mundo falando. É maravilhoso e a gente quer que essas coisas aconteçam aqui na nossa igreja. O que está raro não está acontecendo. A gente quer, é Bíblia que a gente quer, a gente anseia por isso. Mas a nossa grande alegria, Jesus quem diz, é porque o nosso nome está escrito, está rolado nos céus. Essa é a nossa alegria verdadeira. Interessante esses livros, queridos irmãos, o nome, na antiguidade, o nome que estava escrito no livro da cidade, ele podia ser apagado, ele podia ser buscado. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 3 e 5. Fala da igreja de Sardes, Apocalipse 3 e 5. Fala da igreja de Sardes. Apocalipse 3 e 5. Está escrito assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Por que Jesus está dizendo isso para a igreja de Sardes? Porque naquelas cidades o nome da pessoa podia ser apagado do livro, era arriscado do livro em duas situações. Primeiro, quando a pessoa morria, por isso chama-se livro da vida. Os mortos não estão com o seu nome escrito lá, só os vivos estão com o seu nome escrito no livro da vida. E aqui a gente fala de vida espiritual, queridos irmãos. O nosso nome está escrito lá, porque hoje nós temos vida espiritual. Antigamente nós estávamos mortos nos nossos delitos e nas nossas ofensas. Mas Jesus nos salvou, nos vivificou, nos deu vida, vida eterna, vida espiritual. É por isso que o nosso nome está escrito lá. Mas aquele que está morto espiritualmente, o seu nome não está escrito lá. E pode ser apagado. Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: não apagarei o seu nome. Mas há a possibilidade do nome ser apagado. E a outra hipótese que o nome era apagado do livro da vida ou das cidades era no caso de traição. Aquele que traísse a sua cidade, ele tinha o seu nome riscado do livro. E não só do livro, de todos os documentos da cidade, onde estava o nome daquela pessoa traidora, do traidor do Estado, do apóstata, daquele que abandona Jesus. Ninguém abandona Jesus, queridos irmãos, e o seu nome permanece escrito lá, não. Ninguém abandona Jesus, o seu nome permanece escrito no livro da vida do Cordeiro, não. Os traidores, os que abandonaram, os que traíram a sua cidade, eles tinham o seu nome apagado, riscado do livro. E Jesus está dizendo para nós também tomarmos cuidado, queridos irmãos. A nossa alegria está porque o nosso nome está escrito lá, mas nós precisamos lutar. Não é sem causa que Jesus diz: esforçai-vos, pelejai por entrar pela porta estreita. Sabe por quê, queridos? Eu gostaria até que alguns textos não estivessem na Bíblia, eu ficaria mais confortável. A gente hoje pensa de multidões, a gente vê na mídia milhares de pessoas, mas no céu, queridos, é pouca gente que entra.
O céu, tem muita gente que vai entrar no céu não. Eu gostaria que fosse muita gente, se dependesse de mim, e se dependesse de Deus também, porque a vontade de Deus, nós estudamos isso semana passada, é que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o céu, queridos, é lugar de poucos. Eu fico às vezes até meio entristecido. Alguns que estão nos ouvindo nesta manhã, seja aqui na igreja, ou seja pela internet, alguns que estão nos ouvindo nesta manhã jamais entrarão no reino de Deus. E são duas coisas distintas. Uma é o hall de membros da igreja, e outra é o livro da vida. Ter o nome escrito no hall de membro desta igreja, ter uma carteirinha de membro desta igreja, ou mesmo ter uma carteirinha de pastor, que daqui a alguns meses eu vou receber, isso não garante a minha entrada no céu. O céu é o lugar de poucos. Mas não sei o que eu estou dizendo não. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, Jesus diz, Jesus que está dizendo: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Largue a porta espaçosa do caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos, Lucas, nesse texto paralelo, vai dizer, ao dar a palavra de Jesus: porfiai por entrar pela porta estreita. Lutar por entrar pela porta estreita. Vivemos tempos de facilidade. Pastor Adilson, no culto de terça-feira, ele estava dizendo que hoje nós estamos no extremo oposto. Antigamente, tudo era pecado. Hoje, nada é pecado. A gente vive um tempo de liberdade. E não é liberdade, é libertinagem. Paulo ele nos exorta a não confundirmos a graça de Deus, não transformarmos a graça de Deus, que é liberdade, em libertinagem. Hoje a gente vive quase que sem freios, a gente vive quase que sem limites éticos, a gente vive quase que sem parâmetros pelos quais avaliarmos, balizarmos as nossas vidas. Nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas parece mais regra de fé e não de prática. Mas não adianta ser regra de fé, porque a fé não salva ninguém. Mas a salvação não é pela fé? A salvação é pela fé, mas não é a fé que salva. Quem salva é Jesus. E nós somos salvos pela fé em Jesus. A fé não passa de mágica que a gente é salvo, não. E a gente vive hoje esses tempos modernos, tempos de abertura, tempos em que, conforme o pastor falou na terça-feira, nada mais é pecado, tudo posso. E de fato, eu tudo posso. O Evangelho é verdade. Paulo diz: eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas nós estamos falando de alegria, queridos irmãos. Pode não parecer que eu estou falando de alegria, mas eu estou falando de alegria sim, porque a alegria que o Senhor Jesus Cristo nos oferece é uma alegria condicionada. Não é uma alegria que a gente recebe de qualquer maneira, não é aquela alegria da sexta-feira, do chope, dos colegas a porta do trabalho na sexta-feira. Não é dessa alegria que nós estamos falando, não. Não é daquela alegria de uma festa, aquela alegria de se reunir, como alguns se reuniram no passado, num barzinho, para tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho com um amigo, com outro. Não é dessa alegria que nós estamos falando, não. E nem mesmo aquela alegria das festas que nós fazemos, quando nós casamos os nossos filhos, quando fazemos aniversário. Não é dessa alegria que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de uma alegria superior a esse tipo de alegria. E esse texto que nós estamos lendo, o versículo 4, que é o nosso textuário, Jesus dá uma ordem. Paulo aqui dá uma ordem. E o
verbo está no imperativo, alegrai-vos. A alegria é uma ordem para o cristão. Ela não se prende às circunstâncias, e ela é cristocêntrica. A alegria, eu vou repetir esses 3 itens, é uma ordem, não depende das circunstâncias, e ela é cristocêntrica. Todos nós conhecemos de cor Neemias 8:10. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então esse é o texto básico, todo mundo usa, né? Quando a gente vai falar de alegria. Mas a nossa alegria, ela é tão condicionada, né? Tudo isso que Paulo fala aqui, né? Do nome estar escrito no livro da vida, os requisitos para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, quando ele fala de conciliação, de paz, né? Tudo isso é para mostrar que a nossa alegria, ela tem um grau diferenciado, ela tem uma natureza diferenciada, né? Primeiro, essa nossa alegria, ela é permanente. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, verso 22. João 16, verso 22, está escrito o seguinte. João 16, verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A nossa alegria é permanente, queridos. E quem nos dá essa alegria é Jesus. Por isso que eu disse, a nossa alegria é cristocêntrica. E ninguém pode nos tirar, nem a morte, nem a perseguição. A gente não pode perder de vista. E Paulo está falando de alegria, ele mesmo preso, falando para uma igreja que está sofrendo perseguições, uma igreja que está padecendo dificuldades. Mas a nossa alegria é permanente, porque é Jesus que nos dá. Ela é permanente e independe das circunstâncias. Mas a alegria do ímpio, ela não é permanente. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 20. Livro de Jó, capítulo 20. Jó vem antes dos Salmos. Você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, abre no meio da Bíblia, e antes dos Salmos vem o livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 20, verso 4 e 5, diz assim, porventura não sabes que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto na terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? A alegria do ímpio, querido, ela é momentânea. A alegria do ímpio, ela acaba quando acaba a cerveja. A alegria do ímpio acaba quando acaba a balada da noite. A alegria do ímpio acaba quando o seu carro fica velho. Ele comprou um carro zerinho, novinho, está todo feliz. Mas quando o carro começa a dar defeito, ele já fica triste, a sua alegria acaba. Porque a sua alegria, ela é momentânea. Mas a nossa alegria, nós vemos aqui em João 16:22, ela é permanente, porque Jesus é que nos dá e ninguém a pode tirar de nós. Você é salvo em Jesus, você tem a alegria em Jesus Cristo. Então, querido, ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra, pode tirar esta alegria que nós temos em Jesus. Diferentemente, abra sua Bíblia no Salmo 30 e o versículo 5. Nós vimos aqui que a alegria do ímpio, ela é momentânea. Mas vê lá, Salmo 30, o versículo 5 diz assim: porque não passa um momento sem a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O que esse versículo significa? Se, ao passo que a alegria do ímpio é momentânea, em contrapartida, a nossa tristeza é momentânea. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa tristeza dura um momento, sabe por quê? Porque a nossa tristeza, não a nossa tristeza, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias. A gente chora quando a gente perde um ente querido, não choramos. A gente padece quando está doente, na cama, enfermo, mas a alegria, ela não sai de nós. A alegria, ela vem pela manhã. Todos
mais tenebrosas, as suas noites mais difíceis, as suas noites que o filho está doente, o pai está no CTI, a mãe está no CTI, aquela noite que a gente tem que enterrar o filho nosso. Irmãos, eu não sei qual deve ser a dor de um pai de uma mãe enterrar o filho, deve doer muito, né? Eu espero não passar por isso, mas deve doer demais. Todos nós temos as nossas noites, todos nós temos os nossos terrores noturnos, mas a Bíblia nos garante que a alegria ela vem pela manhã. É por isso que a nossa alegria é permanente, queridos. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que já é ao nosso lado. Nossa alegria, ela é permanente. Sabe por quê? Volta um pouquinho aí, Salmo 4. Eu gosto de ler esse salmo de Davi, porque Davi foi um homem que padeceu, sofreu, mas a alegria é uma tônica na vida de Davi. O versículo 7, do capítulo 4, do Salmo 4, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando a fartura de cereal e de vinho. O que o salmista está dizendo aqui? O ímpio, queridos, ele se alegra apenas dos seus bens materiais, quando a prosperidade, a fartura de vinho, a fartura de cereal, ele está alegre. Mas falta isso, ele está triste. Ele não tem a sua casa própria, ele está triste. Ele não tem o seu automóvel no ano, ele está triste. A sua despensa está vazia, ele está triste, mas o crente é diferente. Ele pode não ter nada, ele pode não ter casa, não ter carro, não ter emprego, ele pode não ter absolutamente nada, mas ele tem alegria, porque a sua alegria não está condicionada aos bens terrenos, às coisas materiais. Pode faltar tudo na vida do crente, mas não falta a alegria de Jesus Cristo dá. Por isso a nossa alegria é diferenciada, queridos irmãos. É bom que nós tenhamos coisas. Eu não sou contra a prosperidade, não. Deve ter alguns irmãos aqui que devem pensar, esse Elias aí, né? Ele é... Não sou contra a prosperidade, não. Eu quero que todos os irmãos sejam prósperos, sejam abençoados. Quisera que todos os irmãos dessa igreja aqui fossem ricos e milionários. A gente investiria mais em evangelismo e missões, ao invés de ter missionários para entregar missão na Venezuela, né? A gente teria missionários espalhados por todo o mundo. Teríamos 300 missionários espalhados por aí. Não se trata disso. Não sou contra a prosperidade, mas a Bíblia diz que a nossa felicidade, a nossa alegria, não depende da quantidade de bens materiais que nós temos, mas depende da nossa comunhão com Deus, de estarmos na presença de Deus, porque é o mesmo salmista que diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Tem muita gente triste, cabisbaixo, é porque não está na presença do Senhor. É impossível, queridos irmãos, nós estarmos na presença do Senhor e não sentirmos alegria. Estar na presença do Senhor arde nosso coração. Lembra dos homens no caminho de Emaús? Jesus estava ao lado deles, mas Jesus se disfarçou, estava em secreto. Mas Jesus conversava com eles, falava a palavra para eles, desde Moisés explicando como era o plano da salvação. E quando Jesus se revela, eles dizem, não lhes ardia o coração enquanto ele falava conosco. É impossível, queridos irmãos, nós estarmos na presença do Senhor e o nosso coração não arder. É impossível nós estarmos na presença do Senhor e não sentirmos alegria. A alegria verdadeira, queridos irmãos, não é essa alegria de ficar da glória aqui, da glória ali, não. Eu gostei do irmão que pregou mais aqui, né? Ele disse que lá na igreja, lá do pastor Moisés, não sei qual foi o Moisés, tinha uma campainha, né? Porque ele tinha que tocar a campainha porque os irmãos ficavam alegres, falando em língua, glorificando a Deus, e o pastor para falar precisava tocar a campainha. Essa é a verdadeira alegria, não é aquela alegria de irmão, abraça seu irmão, diz isso para ele, não, queridos. A nossa alegria, ela vem do coração, ela vem do profundo, porque ela foi posta no nosso coração pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do Senhor. E esse versículo é bem claro, né? Alegrai-vos no Senhor. Tem gente que se alegra no Senhor e mais alguma coisa. Eu estou alegre no Senhor na minha casa. Eu estou alegre no Senhor e no meu carro. Ou comprei um carro 0 km. Eu estou querendo trocar o meu para ficar feliz. Eu estou
tranquilidade. Se Jesus não for a razão da nossa alegria, nada mais pode ser a razão da nossa alegria. Se Jesus não for a razão do nosso viver, nada mais pode ser a razão do nosso viver. A nossa alegria está no Senhor Jesus, nele, nele, nele e somente nele. Fora de Jesus não há nada. Fora de Jesus só há choro, dor, tristeza, violência, maldade. Esse mundo que a gente vê por aí, por que ele está assim? Porque não tem Jesus, ele está fora de Cristo, E nós precisamos tomar cuidado para que a gente não se deixe envolver por estas coisas. A nossa alegria, Paulo tem claro, alegrai-vos no Senhor, é nele. A nossa alegria vem dele, não vem de mim, nem dos irmãos. O pastor Ailson vem falando aqui algumas vezes, em relação às pessoas no discurso. Há três pessoas no discurso, nosso discurso gramatical. A primeira pessoa, que sou eu, é o eu, é aquele que fala. A segunda pessoa, que é o tu, que só os gaúchos falam, Aqui a gente fala você. E a terceira pessoa do discurso, que é ele, que é aquilo ou alguém de quem a gente fala. Eu, tu e ele. Mas no discurso divino, na gramática divina, essas pessoas são invertidas. No discurso gramatical humano, a primeira pessoa sou eu, a segunda é tu e a terceira é ele. Mas na gramática divina, a primeira é ele, a segunda é tu e a terceira sou eu. Então a nossa alegria não vem do eu, a nossa alegria não vem do tu. Ainda que os irmãos nos amem, ainda que os irmãos cuidem de nós, tenham carinho por nós, façam tudo por nós, ainda que os nossos irmãos estejam dispostos a darem a sua vida por nós, mas a nossa alegria não vem do nosso irmão, a nossa alegria vem dele e somente dele. A nossa alegria está no Senhor. E você pode se alegrar nisso, querido irmão, que a nossa alegria está no Senhor. Alegrar-nos no Senhor, diz aqui o nosso texto. Deixa eu dar uma caminhada. Estou caminhando. A alegria era para os pais. Aqui o nosso texto fala de ansiedade. Não estejais ansiosos ou inquietos. A Almeida Revista Atualizada fala: não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. A ansiedade, a palavra ansiedade significa é falta de ar. A palavra ansiedade significa falta de ar. É uma palavra grega usada para estrangulamento. Isso é ansiedade. O dicionário Aurélio, ele define ansiedade assim: sensação de receio e apreensão sem causa evidente, e a que se agregam fenômenos somáticos como taquicardia, sudorese e etc. A pessoa ansiosa, ela costuma ter a pressão elevada, seu coração bate mais forte. A pessoa ansiosa, ela costuma suar muito. Eu estou suando, irmão, não é por ansiedade não, tá? É porque é quente realmente. São fenômenos físicos da ansiedade. Receio e apreensão sem causa evidente. Ansiedade é uma preocupação injustificada. A ansiedade, diz o autor cristão, é falta de confiança em Deus. Ansiedade para o crente é falta de confiança em Deus. Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus e repetido em Lucas, que nós não devemos estar ansiosos pelas coisas materiais. Não devemos estar ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir. Não são, ele diz assim, olhai os lírios do campo. Alguém já se vestiu melhor que Salomão? Ora, eles se vestem melhor que Salomão, mas quem cuida deles? O nosso Pai que está no céu. Os pardais,
pardais. Eu já vi alguém matar os pardais, mas nunca vi ninguém jogar o bicho dos pardais por ele. Mas quem cuida dos pardais? É o Senhor, né? Estou lá em Mateus 6, 24, 25 ou 34, né? Nos fala dessa ansiosa solicitude da vida. Ele diz que nós não devemos, né? Olhar, melhor de Deus, Jesus, nós devemos olhar para os pardais e olhar para os bichos do campo, né? Mas na maioria das vezes, olhar para os pardais, olhar para os bichos do campo, é uma metáfora para olharmos para a providência divina. Mas na maioria das vezes, nós estamos olhando não para a providência e para Deus, estamos olhando para os nossos problemas. Olha, se nós formos olhar para os nossos problemas, ninguém dorme, né? Se cada um de nós que está aqui na igreja for olhar para os nossos problemas, né? O fabricante do Prozac vai ficar mais milionário do que ele está, porque todo mundo vai ficar viciado em Prozac, né? Aliás, a palavra Prozac, né? O laboratório que criou o Prozac foi o mesmo que criou o Viagra. E a palavra Prozac, né? Eles fizeram lá uma junção de palavras, né? E a palavra Prozac significa, olha só, a malícia, a palavra Prozac significa o primeiro que ri. Literalmente a palavra Prozac significa isso, o primeiro que ri. Porque a pessoa ansiosa, a pessoa deprimida, normalmente ela não ri. Não é isso, meu amigo? Ela está cabisbaixa, né? Está com aquela aparência triste, né? Então a palavra Prozac significa o primeiro que ri. Mas nós não precisamos de Prozac. Paulo dá a solução aqui nesse texto. Há um livro interessante chamado Mais Platão e Menos Prozac. O camarada que diz que nós estudarmos mais filosofia, nós precisaríamos de menos antidepressivos, né? Menos anti-ansiolíticos. Mas Paulo diz o seguinte: mais oração e menos Prozac. Como a gente vai superar, transpor a ansiedade? Paulo dá a regra aqui, é a oração. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 11, vai dizer: lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Nós não somos cuidados pelo Prozac, nós não somos cuidados pelos médicos, psiquiatras e pelos psicólogos, não que eles sejam descartáveis, desnecessários, mas acima de tudo, nós somos cuidados por aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que mantém o universo em funcionamento, porque ele não deu corda no relógio e foi embora não, ele continua fazendo o relógio se movimentar. Tem gente que pensa que Deus deu corda no relógio do mundo e foi embora, foi descansar, mas ele não foi descansar não, querido irmão, ele está cuidando de você. Aquele seu carinho que incomoda, sabe aquele carro que incomoda, só incomoda você, ninguém sabe que você tem aquele carro lá que incomoda você o dia inteiro, mas pode fazer uma coisa, ele sabe. Aquela sua unha encravada, né, que a manicure não consegue dar jeito, o doutor Scholl dá jeito naquela sua unha, eu vou dizer, ele está cuidando da sua unha encravada nesta manhã. Aquele teu filho, aquele teu parente, teu conhecido, que está no CTI, que está com câncer terminal, ele também está cuidando, porque ele cuida desde a unha encravada até o doente terminal que está no CTI, porque ele tem cuidado de nós. É a Bíblia que diz, queridos, ele tem cuidado de nós. Por isso nós podemos lançar as nossas ansiedades sobre ele. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Você está doente, está ansioso? Deixe o seu remédiozinho de tarja preta um pouquinho de lado e vai orar. Tarja preta não cura ninguém. Deixa o seu remédiozinho de lado lá. Médico pode estar indo, né? Mas deixa lá um pouquinho de lado o remédio de tarja preta e vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Porque, olha só, quando a gente ora, versículo 7 para terminar. E a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Estou terminando, queridos. Eu quero dar só um testemunho para terminar. Ontem de noite eu estava arrematando essa lição, né? Estava arrematando essa lição de noite, estudando a direção de Deus.
e eu vejo meus filhos saindo para a noite. Imagina os irmãos, né? A gente preparando para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, né? Que essa lição mexeu comigo, queridos, né? Preparar essa lição de uma das coisas, uma das experiências mais gostosas que eu tive por esses dias. Eu preparando essa lição e vejo os meus filhos saírem para a noite. Isso já ia dar 11 horas da noite, nem eles me chegaram, né? Mas eu estava tudo incomodado, puxa Deus, vamos orar, né? E a gente foi lá, oramos, estamos ao Senhor, e eu dormi. Salmo 4, Salmo diz isso, né? Nós oramos, eu fui dormir, não vi ninguém chegar. Sabe por quê? O Senhor me trouxe uma paz tão grande, Deus. O Senhor me trouxe assim uma tranquilidade tão grande. O Senhor me trouxe na minha mente a sua palavra, aquilo que eu estava preparando para os irmãos, o Espírito Santo aplicou ao meu coração. Embaixo de dedo, e logo pego no sono. Não preciso tomar Prozac, ansiolítico, diazepam, nada disso. Embaixo de dedo e logo me pego no sono. Por quê? Só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Sejamos de pé, queridos irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Vamos repousarmos no Senhor. Nós vamos orar e eu quero pedir. Aleluia. Nós vamos orar e eu quero pedir duas coisas a você que entrou aqui nesta casa, nesta manhã. O pão está aqui para a gente participar. O pão é o corpo do Senhor, do vinho que é o seu sangue. Se você entrou aqui nesta casa com algum ressentimento no seu coração, se você é Evódia ou Síntique, se você se sente Evódia ou Síntique nesta manhã, eu vou fazer como Paulo, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente. Se alguém que você ofendeu está aqui nesta manhã junto de você, antes de participar da ceia, vá lá, escondidinho, diga, me perdoa. Se você foi ofendido, fala também, diga, olha, eu ofendi você, né? Então, se você foi ofendido, olha, eu me senti ofendido, mas eu quero participar hoje da ceia do Senhor com meu coração aberto. Eu quero também pedir a você, nesta manhã, entregue as suas ansiedades a Ele. Creio eu que se nós fizermos assim, nos reconciliarmos uns com os outros, essas galerias não serão suficientes para conter o povo. Que as pessoas estão buscando movimento, mas o verdadeiro movimento, queridos irmãos, é o Espírito Santo que faz no meio de uma igreja que vive em paz, que vive em harmonia. Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade para conosco, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, nós te louvamos, Senhor, por esta lição maravilhosa, Senhor, que nós estudamos nesta manhã. Amado Senhor, que haja reconciliação entre nós, que haja paz, que haja alegria, Senhor, que nesta manhã nós possamos participar do corpo e do sangue do teu Filho, por assim dizer, Senhor, com os nossos corações lavados, Senhor, ó Deus, sem raiz de amargura, Senhor, com a alegria plena e pura que teu Espírito Santo traz para nós, querido Deus, que nesta manhã seja uma manhã de reconciliação, ó Deus, que nesta manhã nós possamos sair daqui depois de participar da ceia, Senhor, em paz, Senhor, em paz contigo, Senhor,
sentar, queridos irmãos. Paz, paz, gloriosa paz. Cristo, minha alma salvou, tenho doce paz. Mais uma vez, paz. Paz, paz, perfeita paz, tenho em Cristo, minha alma salvou, tenho paz. Faz irmãs, paz. Agora os irmãos, só os irmãos. Agora de pé, todos. Paz.